Querido Marcos, Maria José, né, estimada colega e de tantas lutas, né, querido Wellington, apoio do Pedro aqui, Luna, na nossa parte técnica e todos os demais, uma alegria a gente estar aqui poder conversar um pouco sobre esse importante tema. Depois nós vamos falar um pouco mais também dos trabalhos nossos, do EDR, da comissão, e todos também temos parceiros aí que também são o Propasa, a Biofilia, o mestrado em Direitos Humanos, e que bom que a gente pode estar conversando sobre esse tema da dimensão da luta e da coragem da não violência, né? Até porque as pessoas têm uma ideia, né, às vezes muito frágil, de não violência, né? Já se conecta com a questão de ser algo do bonzinho, de não reação, de você não poder se colocar, ou quando usa dimensões mais intensas, isso recebe certas críticas. Então vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas estimulando também o pessoal a buscar materiais sobre isso, já que a gente também criou na UFPE, né, uma disciplina chamada Filosofia da Não Violência, né, para quem tem interesse, a gente tem alguns materiais e mentas sobre autores importantes para você pesquisar com mais cuidado, né, e ver como é interessante, como é potente, como é lúcido essa tradição da filosofia da não violência. Aí eu vou partilhar com vocês um pouco algum material visual, assim, mais para a gente poder enxergar alguma coisa assim, né? Pedro, se puder habilitar ali o compartilhamento um compartilhamento de tela. Pronto, agora vai aparecer. Então vou botar aqui algumas coisinhas que eu acho interessante, que é a dimensão da coragem. A ideia de coragem tem a ver com a palavra cordes, né? Coração, que tem a ver também com núcleo, né? Algo central, e a ação do coração, né? O coração, o título inicial que eu tinha pensado era o coração da não violência, o coração e a luta, mas algumas pessoas têm uma ideia muito romântica ainda do coração, então foi sugerido por colocar coragem, porque essa é a concepção de coração que tem na tradição da não violência, que é uma tradição muito antiga, e alguns desses nomes mais famosos vocês conhecem, que seria o Mahatma Gandhi, né? Mas na verdade conhece como aquele que libertou a Índia, mas não sabe a quantidade imensa de influências que ele teve em outros teóricos do século XX e em lutas, em vários tipos de lutas de libertação pelo mundo inteiro, né? Então, a palavra luta, ela casa muito com a não violência, né? Quando a gente diz vamos lutar por um país melhor, já vi pessoas dizendo, não, por que lutar? Lutar não quer que use essa palavra, mas essa palavra tem que ser usada e ela é usada na tradição da não violência, porque quando você está no estado de opressão, apenas o que tira da opressão é a luta. A questão nossa é se existe uma luta que ela é forte, intensa, eficaz, verdadeira, né, mais potente do que as lutas que usam a violência. Essa é a nossa discussão bem importante aí. Quizá a gente possa pensar o caso do Brasil, por isso que eu botei essa bandeira chorando aqui, né, e agora quantas questões também indígenas e direitos, a gente está vivendo uma situação muito difícil, e com muito torpor, com uma dimensão até traumática, digamos assim, e que as pessoas ficam com um certo torpor, e a pandemia também ajudou a gente se afastar dessa luta, ou é uma ação muito virtual, né? Está na hora dessa luta se materializar em nome da coragem, em nome do nosso coração, em nome da nossa humanidade, em nome do sofrimento humano, né? Em nome do crescimento, da valorização da vida. Isso é a tradição da filosofia da não violência, que vai falar do Ahimsa, do Satyagraha e da grande tradição de Gandhi, né? Aqui um pouco as nossas programações, lembrando que, né, isso vai ser falado mais depois, todo mês a gente vai ter uma ação desse tipo de conversação aí com temas voltados à cultura de paz, restaurativo, visão sistêmica e outras coisas mais. Então, se a gente vai falar de não violência, não tem como não voltar para aquele que é um dos pais, né? Não violência tem uma tradição muito antiga, está nas formas de religião, em filosofias antigas, mas quem tornou isso mais conhecido é o Mahatma Gandhi, né, que fez uma revolução inteira, produziu toda uma filosofia e, acima de tudo, uma confiança muito grande
nessa força da coragem e do coração humano, porque como que você vai lutar sem, digamos assim, sem olhar uma pessoa como inimiga em si, como ainda percebendo que ela é uma manifestação desse coração, dessa vida, do coração da vida, né? Ela é uma manifestação da força, da vontade de viver, só que ela está, quando ela faz más ações e destrutivas, né, ela está atuando desviada, né, afastada dessa compreensão, dessa consciência. Isso tem um aspecto na parte filosófica, como alguns autores que me inspiram aqui, como um dos principais é o Jean-Marie Miller. Miller, ele é um autor francês que escreveu, né, sobre filosofia da não violência, escreveu muito sobre isso, né, e eu vou mostrar para vocês. Ter essa percepção dessa dimensão do coração como uma potência, uma qualidade de luta e de responsabilidade, né, pela nossa humanidade em comum, uma consciência racional, por isso que é uma filosofia, né, uma abordagem filosófica, mas que se esquecer a parte de sensibilidade é um grande problema, porque a gente tem bastante até informação, né, tem razoável informação, mas eu percebo já há muito tempo, muitos anos, e alguns autores me ajudam nisso, né, a perceber que o problema principal não é a falta da informação, também esse é um problema, não é o principal. Porque com a informação na mão, o que você faz? Né? O que mobiliza você a lutar, a sair da cadeira, a fazer algo? Quer dizer, é um aspecto de sensibilidade, um aspecto de afetividade, né? É de ser tocado nesse outro aspecto do coração para que ele acione a coragem de eu me posicionar nesse mundo. Ou eu me enterro, né, no torpor, na drogadição, porque nós vivemos uma sociedade da drogadição, da dependência, né, drogadição de vários tipos, não são as drogas ilícitas, são todas as drogadições que a gente se apresenta hoje, virtuais, de vários níveis, no consumo principalmente, né? Como a gente sair dessa condição, se perceber escravo e preso nessa condição, né, ir para uma dimensão de fazer algo pelas pessoas, né? Pelos próximos mesmo, nem precisaria ser humanidade, mas essa visão tem de que nós somos participantes dessa humanidade, e quando a gente acessa o nosso profundo ser, nossa essência, nossa alma, onde Gandhi tocaria nesses temas tão importantes dessa ahimsa, dessa qualidade de valorização da vida, né? E aí valorização da vida, quando você valoriza a vida do outro, vai te mobilizar a fazer algo na medida que está uma situação de opressão e de sofrimento, porque é isso que movimenta, né, a filosofia no fundo, né, no sentido ético mais profundo, é o sofrimento humano. Né? Como dizia Aristóteles, todo sujeito busca a felicidade, né? Então, partilhando mais um pouquinho aqui com vocês. Marcelo, a apresentação não está aparecendo, não. Eu vou partilhar agora, porque eu tirei, né? Tá. Isso. Aí, eu recomendo algumas obras de Gandhi, essa é uma das principais, traduzida pela Palas Atenas, ela é uma editora no Brasil que tem mais quantidade muito boa de livros nessa área restaurativa, CNV, comunicação não violenta, a própria cultura de paz e a não violência, né? Então, perceber que a gente tem uma riqueza incomensurável, desconhecida, porque não adianta saber que Gandhi fez isso, assistir o filme Gandhi, que é maravilhoso, mas tem que perceber onde isso inspira, onde se materializa, até chegar, por exemplo, a um Gene Sharp, que eu vou mostrar para vocês a capa do livro também, que derrubou várias ditaduras no mundo. Então, vocês vejam, a ideia de não violência, né, a gente precisa questionar a ideia de não violência como algo frágil, fraco, a pomba da paz, a cultura da paz, porque ela não é essa tradição, isso é uma tradição romântica, né? Às vezes deixa no torpor, botar panos quentes, né? E a tradição, olhem o que eu vou falar, a tradição da não violência é uma tradição de conflito, ela é de tradição de conflito, eu vou mostrar agora para vocês diferenciarem o que é, porque ela é uma tradição de conflito e de luta. Agora, ela é de não violência. Isso que a gente tem que separar, ok? Então, vamos lá. Aqui a capa do Jean-Marie Miller, né, que morreu há pouco tempo. O Princípio da Não Violência numa Visão Filosófica, é um livro maravilhoso, é um dos principais autores da não violência, né?
contemporâneos francês, eu recomendo bastante, tá? E ele retoma muito do Gandhi. Um outro autor, seriam vários, mas eu vou citar só agora esses aqui por enquanto, mas nessa inspiração, o Galton, também da Palas Athena Editora, né? Que falando de Gandhi, mas ele tem uma visão muito militante, muito de ação, muito ativa, muito estratégica, muito ecológica também da não violência e da cultura de paz. Então, não é um livro sobre Gandhi só, mas é o Gandhi atualizado, você enxergar isso materializado hoje, né, e chegar até por exemplo, as ações contemporâneas, né, que vieram desde dos movimentos aí de emancipação, crítica à globalização, aos extremismos, etc., coisas que a gente está vendo como luta de não violência hoje, né? Então, esse livro é imprescindível também. Então, vamos lá. Conflito é aquilo que permite, né, que haja um certo empoderamento. Então, vamos pensar assim, ó, numa situação de opressão, tem pessoas que estão sem empoderamento, sem força. Então, como que elas chegam a um nível, né, maior de equilíbrio para poder ser ouvidas, fazer parte? Através do conflito. Então, veja, as pessoas dizem, isso é verdadeiro, eu trabalho com isso há muitos anos, CNV há mais de 15 anos, né, que o diálogo ele é muito bom e ele resolve conflitos, tá certo? Agora, tem que considerar o seguinte, o que permite o diálogo nessa circunstância de opressão é o conflito. Por quê? Porque é o conflito que vai empoderar o desempoderado para que ele seja ouvido pelo opressor. Então, veja bem, o conflito possibilita o diálogo nessa condição. Numa condição de igualdade, então, o diálogo possibilita a tratativa dos conflitos que não, né, que são negativos para que eles sejam positivos, que a gente quer o conflito, a gente quer o conflito, porque ele é a transformação. Então, ele é um conflito e isso é positivo, tá? Vamos tirar essa ideia de conflito como apenas algo negativo, doloroso, que também é, mas a gente tem que olhar a transformação. A agressividade é uma condição instintual natural, que a gente precisa para sobreviver, para fazer conflito, para lutar, para ver os seus direitos. Então, ninguém se afirma no mundo, nem se coloca, nem caminha direito, nem se coloca a voz, nada sem agressividade. Então, isso é a nossa condição biológica, ontológica também. A agressividade é imprescindível. A questão é como ela vai descambar no uso de uma violência ou num conflito positivo ou numa luta positiva. Luta, a mesma situação. Então, a luta, eu vou precisar da luta em situações de opressão, principalmente, de desempoderamento. A questão da violência contra a mulher doméstica, ela precisa se empoderar, porque senão ela vai continuar sendo massacrada. Ela vai tentar pela não violência, pelo amor, pela religião, ela pode tentar tudo isso, ok, né? Mas ela vê que muitas vezes isso não vai funcionar, vai precisar de uma ação incisiva, de uma força, né, de uma organização, porque senão as pessoas são oprimidas, né? E é muito ruim quando alguém vem dizer a força do amor, né? Isso a gente ouve muito. A força da justiça vai realizar isso, a força de Deus, a força... Quer dizer, está botando panos quentes, né? Uma pessoa que está vivendo opressão e ratificando a injustiça, a opressão, a destruição da natureza, como está acontecendo no Brasil, das comunidades indígenas, né? Então, isso não tem nada a ver com luta não violência. Isso é uma irresponsabilidade, é uma fuga, é torpor. A pessoa está fundada por situações difíceis, sobrevivenciais. Então, a gente vai entender, não é uma maldade de uma pessoa, mas a gente vai também entender, a partir da não violência, como o sofrimento dessa pessoa, como ela se organizou para lidar com esse sofrimento, né? Entrando no torpor, entrando na fuga, entrando na dependência, na adicção, no consumo, enterrando a cabeça como avestruz. Então, a gente vai acolher essa pessoa, mas também vai dizer para ela que ela está, né, ela é partícipe do que está acontecendo aí na rua dela. Né, no que está acontecendo no Brasil. Né? Mesmo que ela não votou nesses algozes pelo mundo inteiro, que não é o caso do Brasil, a gente está vendo uma onda de extrema-direita, né? E isso é muito terrível, porque é uma ameaça real de fascismo, é uma coisa doentia, né? Mas a gente pode olhar isso como Gandhi e a não violência, olha, então, não uma questão moral. Essa é outra coisa difícil para as pessoas. Quando eu estou falando aqui, eu estou tentando me segurar para não entrar em questões, avaliações morais, porque eu perco esse fio que é da não violência, que é
eu sei que essa pessoa tem uma vontade de vida, tem uma visão, tem um coração, tem uma família, uma ancestralidade como a minha. Então, aquilo que eu tenho, né, por mais difícil que seja admitir, ela tem. Só que ela entrou, né, num desvio, em patologização, ela entrou em dimensões de maldade na ação. Não é uma maldade metafísica, ele é mau. Não, as ações dele estão separadas da humanidade, porque ele está promovendo a morte, né, como aconteceu com a saúde no Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial e 11% dos mortos de Covid. Foi uma das piores tragédias do mundo, foi o caso brasileiro. Então isso é uma responsabilidade, se lutou contra as vacinas, se lutou. Então, como a gente vai se posicionar diante disso, né? De uma forma que não seja apenas moralizante, ele é genocida, ele é o mal, ele é o demônio, ele é tudo aquilo, mas denunciando, porque a não violência é uma ação profética, falar a favor de, denunciar e anunciar o que é verdadeiro. Então vocês vão ver, por isso que Gandhi considerava o pensamento dele como a satyagraha. A satyagraha é filosofia, é o amor à verdade. Né? Não é que eu tenha... Esse é um aspecto que teria que ter tempo para conversar, mas não é que eu tenho a verdade, tem uma confiança, né, na transparência. Se eu sinto medo, se eu sinto raiva, se eu sinto que eu sou humano, sou frágil. Então, a verdade, não mais de ter a verdade no sentido de uma erudição, das razões das coisas, mas entrar na aceitação humana dessa vulnerabilidade, né, dessa qualidade de errância, mas das potências do coração e acessar novamente essas qualidades, né, da não violência, que se traduz nos aspectos de solidariedade, valores humanos, honestidade, bondade. Né? Não é que o ser humano é bom, tem que ser bonzinho por natureza, mas nós temos essa qualidade e ela constitui as famílias e a humanidade. Então, a capacidade, a coragem de resgatar esses valores tem a ver com essa condição de satyagraha, o amor à verdade, e a ahimsa, porque há uma verdade profunda que instituiu a vida social, a sociabilidade que tirou esse Homo sapiens, né, de uma condição e tornou ele, através da sociabilidade, um sujeito que conseguiu se colocar. Então, veja, conflito, ok, agressividade, ok, luta, ok, força, ok. Coerção, se for violenta, problema. Agora, a filosofia da não violência usa várias estratégias de coerção, de boicote, de pressionamento, de chegar lá, de jejum, de coisas radicais, corporais, que você se coloca, inclusive, em ameaça, vai muito para a rua, boicota muito, é ação constante. E isso tem um nome que não tem como falar de filosofia da não violência, ou de paz, cultura de paz, sem falar da estratégia de não cooperação. Mas vamos lá. Então, isso aqui é positivo. Agora, violência vai dizer na questão de produção de sofrimento nas pessoas. Desumanização. Eu torno você uma coisa. Se você eu digo, você é um idiota, você é só um conceito moral, isso é uma coisificação. Então, Gandhi queria demover a pessoa, né, da sua maldade, das suas ações, mas olhando que ela tem algo que foi escondido ali dessa condição do humano. Então, os rótulos não ajudariam muito. Por isso, daí a comunicação não violenta pega isso de Gandhi e coloca num método de comunicação muito interessante. Então, violência é a nossa grande questão, porque ela nega a humanidade, nega o mais profundo na nossa condição existencial relacional, né? A capacidade para que a gente se estabeleça tem a ver com a não violência, né? Então, a gente só está, de alguma forma, sobrevivendo por um grau de não violência, entende? Então, a justiça, o sistema de justiça deveria, né, ser pautado na não violência. O que funda é a questão dos direitos humanos, que funda a sociedade, o direito, a justiça, né? Isso é a não violência. Entende? Vê como é um negócio profundo, não é uma ideia, uma teoria, um ramo de algo. Violência estrutural é mais importante a gente perceber, porque entra nas instituições e aí entra nessa qualidade de uma sociedade que cria o torpor, a cegueira, né? E impede, e enche você de consumos, de adicções, de torpores, de negações, né? Da força e da afirmação. E aí essa sociedade, ela mantém uma violência estrutural.
né? E a violência estrutural entra pela punição, entra pelo abandono, pela negligência, morre índios lá, são estuprados e o governo não faz nada, né? Deixa ser como está essas questões agrárias terríveis no Brasil, de moradia, de sem teto, de abandono. Então, isso é a violência estrutural, que ela não é como o ladrão chegar lá e mata uma pessoa, porque aí né, todo mundo fala aí que é matar o ladrão e diz, violência o que é? É arma, né? É arma, um ladrão. Então, não, violência é essa qualidade estrutural mais profunda que a gente tem que combater, né, na cultura da violência. Porque as instituições, elas pegam isso porque tem uma cultura que legitima a violência, é extremamente violenta, e esses autores, eles dizem, a violência, ela é um fetiche, ela é sagrada. Se a gente for sincero, a gente vai ver, porque se usa muito. E quem se opõe à violência verdadeiramente, ele é um sacrílego, né? Ele é um sacrílego. Se vocês terem uma ideia de pessoas que... um sacrilégio, né? Que têm visão religiosa e operam por uma visão violenta, né? Matadora, preconceituosa, simbolicamente preconceituosa, né? Com vários problemas de ordem de direitos humanos, de falhas enormes no amor, né? E quando vem a verdade do reconhecimento, o respeito ao outro, essa pessoa, ela tem raiva desses outros diferentes. Então, o que acontece? Ela tá assentada na violência. Ela tem um grau de violência, mesmo no cristianismo dela, ela tem um grau de violência e uma aparência de bom sujeito e família de bem, né? E que diz, eu sou um homem de bem, e aquele é de mal, é bandido, tem que matar, né? Aquele é prostituta, é ladrão, é sem terra, é invasor de não sei do que, né? Então veja como a inversão acontece. Esses são os sacrílegos, né? Aqueles que vêm pela não violência, né? De que querem o respeito, a dimensão, acabam sendo perseguidos, né? Em nome do bem matador, o bem da violência. Então veja a inversão. A não violência, ela vai na verdade, ela vai enfrentar essas pessoas e mostrar como elas estão na hipocrisia, né? Elas estão na hipocrisia, elas estão falseando a verdade, né? Elas estão no preconceito, no ódio, na perseguição do diferente, do mais frágil. Elas estão se associando ao opressor, seja pelos traumas delas, seja pelas loucuras das patologias, e votando e associando, né? Como é que certos ditadores ainda têm 30%, 40% de apoio, né? Olha Trump, olha no Brasil. É uma coisa muito difícil de entender. Veja, aí teria que analisar toda a questão do trauma de simbiose nas pessoas, como a Adorno fala, a personalidade autoritária, como que a gente entrega nesses momentos de cultura do medo, da fragilidade, entrega a nossa autonomia, né? Entrega a nossa psique para um mito, assim como poderia ser um deus, um mito, uma coisa salvífica. E se esse mito é um Hitler? E se esse mito é uma coisa fantasiosa, se é uma coisa danosa, né? Então, veja que condição a gente tem. Quanto tempo passou ali? Tem mais um pouquinho só, mais um pouquinho, 5 minutos, né? Então, deixa eu apresentar mais uns minutinhos aqui, mais um material para vocês, para reflexão, tá? Então, vamos lá. A nossa questão é a violência estrutural. Não violência, já falei, mas vamos lá, é essa concepção desse ahimsa, né? Que não é só negativo, não violento, é uma busca da afirmação da vida, né? Você vai errar, mas tem uma sinceridade, tem uma transparência, tem uma, né, reconhecer autoconsciência de você, tem uma percepção de si. Você não está afastado do coração humano, da confiança de que a vida tem um sentido, apesar dessa miséria, dessa loucura, não miséria econômica só, mas a miséria humana, né? Então tem uma sensibilidade, uma consciência que a gente resgata com mil formas culturais, filosóficas, terapêuticas, de convivência principalmente, porque não é uma ideia só. A pessoa ouve isso, ok, ela tem que vivenciar esse ahimsa. Como é que se vivencia isso? Participando dos grupos, participando das associações, participando dessas ações de valores positivos, de solidariedade, de confiança, de amor verdadeiro e não preconceituoso, né? Então, essa ahimsa é uma experiência que você faz, que a gente tem na humanidade, os nossos ancestrais, e a gente pode resgatar, né? Essa sensibilidade, essa consciência, e vai gerar um cultivo de si com valores positivos para fazer frente à opressão, para fazer frente a essa loucura, né, que a gente entrou, traumatizante,
né? E que gera todos esses negacionismos, esses apoios a mitos perigosos e matadores, que demonstram força, e você se espelha nessa força num momento de extrema fragilidade e desequilíbrio mental, né? Isso é um desequilíbrio mental social que a gente está vivendo, é muito dor, muito sofrimento, e a gente vai acabar se apegando a coisas problemáticas em nome de uma força, de uma falsa salvação, né? Então, a satyagraha, esse amor à verdade que tem que acompanhar junto à justiça. A luta pela justiça, né? A luta pelo equilíbrio, né? Um dar e receber justo, maior igualdade. A gente vive um país dos mais injustos do mundo. Aqui não tem capitalismo. Nós não temos um capitalismo liberal. A gente tem um negócio selvagem. A gente tem um Brasil ainda uma parte primitiva, matadora, né, de latifúndios, de garimpeiros, de bancada da bala, da Bíblia matadora, porque é uma falsa Bíblia, né, porque é uma Bíblia matadora, veterotestamentário fundamentalista. Então, quer dizer, é difícil olhar para isso, né? Temos que olhar e ver que tem pessoas ali, pessoas que se desviaram, pessoas que estão fazendo por ódio, discurso de ódio, raiva, mas que tem pessoas. Então, a primeira ação nossa é tentar trazer humanidade e acolher essas pessoas sem perder a luta. Tá? Então, tem o acolhimento, a compaixão, a solidariedade, a não rotulação, né? E aí agora a luta honesta, verdadeira, transparente, justa, não precisa ficar escondendo, a gente quer isso e é isso, é isso. Então, essa é a diferença, isso que tem que contagiar positivamente as pessoas, a qualidade da confiança, né, na natureza humana, na transparência. Isso é a coragem, né? E aí a não cooperação tem que ser vista como que vai ser feita em detalhes estratégicos, tá? Então aí, ó, esse livro aqui vai ajudar você a derrubar as ditaduras, né? Ele derrubou várias ditaduras do ex-bloco soviético, né? E ele pode nos ajudar a derrubar a extrema-direita também, porque ele tem 198 recomendações, né, de ações, de bloqueios, olha, é lindo ver, são 198 recomendações ao final desse grande sociólogo já falecido, né, o Sharp, e que esse livro vendeu milhões no mundo, né? É um livro que alguns pessoal mais do Irã, outros mais de esquerda, mais radical, consideraram ele que ele era da CIA e tal, porque ele derrubou um monte de ditadura ex-comunista e tal. Mas não interessa, ditadura é ditadura, né? É um problema democrático. Então a gente está vivendo uma ameaças de ditadura no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa, e a extrema-direita é a bola da vez, e a gente precisa também ter ações, já que quando tomarem os governos, né, que a gente possa lutar com a luta da não violência. Então, pronto, é isso que esse autor ele quer propor, é um dos, né, claro, tem que ser adaptado ao local, como que a gente vai lutar. Mas toda a questão é, quando eu vou me mobilizar? Qual o meu grau de mobilização? O que vai me tocar, me dar ânimo, força, alma, para eu agora, né, acabou a pandemia, então vamos para a rua, vamos lutar contra isso que está acontecendo no Brasil, né, na minha comunidade. Então isso é a ação sem perder a coragem, o coração da não violência. Eu encerro por aqui, e mais coisas tem no meu canal do YouTube, né, Prof. Marcelo Pellizzoli, com 2 Es, Pellizzoli, né, o meu canal do YouTube tem aulas sobre isso, né, professor Marcelo Pellizzoli, podem procurar. E agradecendo, e passo a palavra então para a professora Maria José.